Eu peço aos irmãos que já abram aí na segunda de Pedro, na primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos estar vendo alguns versículos dessa carta de Pedro, que foi escrita em um momento de perseguição da igreja, e Pedro estava incentivando o povo a permanecer firme. E quem tem acompanhado aí a guerra na Síria vê que existem cristãos que estão lá sofrendo perseguição, e esses irmãos carecem das nossas orações. E Pedro aqui, então, ele incentiva o povo a continuar firme na fé. Nós vamos estar olhando, no primeiro momento, o capítulo 2, os versículos 9 e 10. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas antes da leitura, eu quero fazer uma pergunta para você, que vai ficar no ar aqui a pergunta. Você realmente sabe quem você é? Então, guarda para você essa pergunta, e após a leitura aqui do texto sagrado, nós vamos estar comentando sobre isso. Vamos à leitura, então? Diz assim a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo. Povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar novamente, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor nos possibilita de vivermos aqui na Tua casa, junto com os meus irmãos, esse momento de louvor, de adoração, esse momento, Pai, da Tua palavra ser exposta. Prepara os nossos corações, Pai, para receber essa mensagem e que ela floresça, Pai, que ela dê frutos no nosso dia a dia. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, eu perguntei para vocês, você realmente sabe quem você é? Mas eu vou reformular essa pergunta, ela não está muito bem feita. Eu quero perguntar se você sabe quem você é no reino de Deus, aqui, onde nós estamos. Você já pensou sobre isso? Quem sou eu aqui? Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo aqui? E esse texto que nós lemos de Pedro, ele vai nos mostrar quem nós somos aqui na igreja, quem nós somos em casa, quem nós somos na escola. Quem sou eu? Qual é a minha identidade como cristão? E é claro que existem muitas outras possibilidades. Dentro do próprio texto você pode trabalhar outros pensamentos, outras situações que você se encaixe nela, de que você é no reino de Deus. Mas nós vamos falar de uma específica que está aqui no texto, que diz que nós somos sacerdotes. Cada crente aqui é um sacerdote. E eu sei que essa é uma palavra estranha para alguns, para mim não, que eu já tenho quase 30 anos de crente, então eu sempre ouvi falar sobre isso, mas para alguns talvez soe meio estranho falar que você é um sacerdote. Mas o que é um sacerdote? Sempre que eu falar de sacerdote, pense em alguém que tem livre acesso ao Pai. Nós cantamos aqui isso nessa manhã, sobre livre acesso. Nós lemos alguns textos aqui, alguns versículos falaram sobre isso, que nós temos livre acesso, você pode ir direto ao Pai. Será que nós já pensamos sobre isso? Muitas pessoas nem pensam sobre esse privilégio que Deus nos dá de poder chegar direto nele. Eu trabalhei no quartel por um tempo e para eu falar com o comandante, eu tinha que perguntar para o estafeta se ele tinha um horário, e aí ele ia, agendava para que eu pudesse ter acesso ao comandante da OM aqui. Eu não chegava lá de qualquer maneira. Com Deus nós também chegamos a Ele, mas através de Cristo. É Cristo quem nos dá esse livre acesso, Ele nos conduz ao Pai. E nós vamos estar vendo isso. Nós vamos estar vendo que nós fomos chamados para exercer esse sacerdócio, enquanto aqui estivermos. Então eu sou um sacerdote não para guardar esse sacerdócio para mim, esse título, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, aqui. Eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que exercer isso, eu tenho que exercitar isso em minha vida,
Eu não sou gato, apesar de ser Tom, né? Não tenho 7 vidas não, viu, irmão? Só tenho uma vida. Meu apelido é Tom, né? Então não tenho 7 vidas. Então, para que nós possamos exercitar isso em nossas vidas. E o que vem a ser isso, ser sacerdote? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, fala sobre isso, nós já lemos. E nós vamos ver o que era um sacerdote no Antigo Testamento. Alguns não gostam de histórias. Eu, como eu disse, eu amo história, eu gosto de ler sobre a história de Israel, gosto quando fala de Moisés, de Abraão, de Noé, sempre gostei disso. Outros podem não gostar tanto, mas é muito importante. O Antigo Testamento, ele nos mostra, ele nos dá luz para o Novo Testamento, então é importantíssimo, senão não estaria no cânon, não estaria aqui para que nós pudéssemos usufruir desse presente que Deus nos deu. Então, um sacerdote no Antigo Testamento era aquele que nos conduzia a Deus, porque isso foi quebrado em um determinado momento. Então, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos o perdão de Deus para os nossos pecados, aqueles homens daquela época precisavam de um intermediário entre eles e Deus para poder oferecer sacrifícios, para poder oferecer orações e louvores a Deus. E esses sacerdotes faziam isso em favor do povo, eles tornavam essas pessoas aceitáveis diante de Deus. Em Número capítulo 18, se você pegar depois na sua casa para ver, você vai verificar como que isso era feito, como que o sacerdócio ele era ministrado naquela época. E o povo de Israel, ele tinha os seus sacerdotes por causa do pecado. Senão não precisariam de pecado. Foi o pecado que instituiu, não o pecado que instituiu, mas por causa do pecado, Deus instituiu sacerdotes para que o povo pudesse ter acesso a Deus. E a prática de sacrifícios caracterizava os indivíduos tementes a Deus desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Porque até então, Adão e Eva, eles caminhavam com Deus. Adão estava lá trabalhando, cuidando daquele lugar que Deus tinha colocado para ele trabalhar. E aí, no final da tarde, quem aparecia? Que visita vinha ter com Deus, com Adão e Eva? O próprio Deus. Imagina você estar trabalhando num lugar e Deus tocar no seu ombro e falar: e aí, Tom, como é que tá? Antes do pecado, Deus, está tudo maravilhoso, assim como aconteceu com Adão e Eva. Deus, está tudo ok, já estou dando nome aos animais, Eva está aqui me auxiliando, a sua criação é linda demais, Deus. Como é bom estar aqui, como é bom estar com o Senhor, conversando, ter livre acesso ao Senhor. Agora, vamos imaginar, isso aqui não está na Bíblia, é uma imaginação. Imaginar que Adão e Eva estivessem ainda lá, eles foram expulsos do paraíso, mas vamos dizer que eles estivessem lá e eles tivessem pecado. E aí Deus viesse falar com Adão e Deus falasse assim: e aí, Adão, como é que foi o seu dia? Deus, foi terrível. Olha, eu cheguei cansado, estava suado, cansado, porque agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que plantar, e as coisas não são como antes. E aí, Eva chega e já começa a me jogar um montão de coisa, porque Caim, vou te falar, Deus, esse Caim é problemático, né? Nunca vi um menino como esse. Abel, por outro lado, é um garoto, né? Gente boa demais. E aí, Deus olha para Eva e fala: ô Eva, como é que está o seu dia? Terrível também, Senhor. Olha, Adão toma banho e joga a toalha em cima da cama, né? Adão não ajuda a lavar a louça, é um problema só, um atrás do outro. Mas isso aqui é hipotético, né, irmãos? É claro que esse diálogo nunca ocorreu na Bíblia, mas só para que nós pudéssemos entender como que é maravilhoso, como que era maravilhoso e é para nós hoje, sermos sacerdotes, você ter livre acesso ao Pai, você poder conversar com Ele, você não precisar de um sacerdote, de um homem ou de uma mulher sacerdotisa, que venha dizer para você o que você tem que fazer. Isso é maravilhoso, porque nós podemos dobrar os nossos joelhos em nossas casas e orar a Deus pelos nossos problemas, pelos problemas dos nossos irmãos. Nós temos livre acesso ao Pai e isso é maravilhoso, queridos. Nós temos que agarrar isso com unhas e dentes, porque é um privilégio e tanto. Então, o primeiro momento em que aparece um sacerdote no Antigo Testamento, depois que Adão e Eva pecam, depois que eles são expulsos do paraíso,
está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que fala sobre Melquisedeque. E Melquisedeque era um sacerdote que recebeu de Abraão, depois de voltar da guerra, o dízimo. Então, Melquisedeque é uma figura muito importante quando nós falamos sobre sacerdócio. É muito importante que nós guardemos na nossa mente isso. E Davi, em Salmos, no capítulo 110, versículo 4, fala que o Messias seria sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Ou seja, era um sacerdócio superior. E Jesus, ele é o sacerdote e sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Depois, com Moisés, vem a ordem araônica. Arão, ele, sua família e a tribo a qual ele pertencia, foram chamados por Deus para oferecerem esses sacrifícios. Arão foi chamado para ser sumo sacerdote e os seus filhos para serem sacerdotes. Os filhos dele foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho para Deus. E eles foram consumidos na hora que ofereceram esse fogo estranho. E os próprios irmãos deles tiveram que tirá-los de dentro da tenda. Tiveram que tirá-los do local santo, porque eles foram fulminados diante de Deus. Porque para você oferecer um sacrifício desse, você tinha que estar purificado diante de Deus. Você tinha que ter se purificado para poder apresentar isso. Porque existia o templo, como nós conhecemos, o templo móvel, que foi instituído aqui logo depois da saída do Egito. E esse templo existia uma área chamada Santo dos Santos, e a outra que era o santo, onde existia ali algumas mobílias, estou perdendo a voz, irmãos, algumas mobílias que estavam naquele local, mas o Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para poder oferecer a Deus o sacrifício do povo. A minha esposa já levantou ali para buscar um copo d'água, né? Eu agradeço aí pela minha esposa. O povo está indo lá pegar água. Muito obrigado, irmãos, né? E esses sacerdotes, que eram os filhos de Arão, eles não se santificaram, eles ofereceram um fogo estranho a Deus. Olha só, para a gente poder ter noção da santidade de Deus. Não poderia ser oferecido um sacrifício de qualquer maneira, porque senão você corria o risco de morrer realmente. O sumo sacerdote tinha que seguir regras muito importantes que estão lá em Levítico. Se você pegar Levítico... Obrigado, viu? Abençoe. Tinham que seguir regras muito específicas para poder oferecer o sacrifício a Deus. E esses sacrifícios eram holocaustos, sacrifícios pacíficos, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Então nós verificamos que no Antigo Testamento o homem só era redimido temporariamente. Por um tempo o homem podia, o ser humano, né, através do sacerdote, podia oferecer a Deus sacrifícios para que a sua culpa fosse amenizada, para que fosse perdoada, mas isso era por um tempo. Logo depois, aquele que pecou devia novamente voltar no templo e apresentar para o sacerdote ou para o sumo sacerdote a sua oferta para novamente pedir perdão a Deus. E hoje isso não acontece mais, porque cada um aqui é sacerdote, cada um aqui tem livre acesso ao Pai. E o que vem a ser sacerdote, ou melhor, o sacerdócio universal do crente no Novo Testamento? Porque nós falamos do Antigo Testamento, nós sabemos já, isso aqui a maioria de nós já vimos na escola bíblica dominical, que o sacerdote ele apresentava a Deus o sacrifício que o povo levava para eles. O sumo sacerdote, uma vez por ano, apresentava o sacrifício de toda a nação. Nós já sabemos disso. Mas e no Novo Testamento, mudou alguma coisa? Mudou. Mudou com a vinda do Messias.
com a vinda de Jesus Cristo. E a sua morte, e por sua morte, nós temos Cristo como novo sumo sacerdote. Então é ele que nos conduz à presença do Pai. Com a nova aliança, o antigo pacto se torna apenas uma sombra que aponta para esse sacerdócio perfeito. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior, cumprindo todas as profecias acerca desse tema no Messias, em Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, fala assim: pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele é o único mediador. Nós temos livre acesso ao Pai, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ele está sentado à direita do Pai. Nós não precisamos ir a nenhum homem, não precisamos ir a nenhum ser humano, pedir que ele leve os nossos pecados a Deus para que sejamos perdoados. Nós temos esse livre acesso. Eu não preciso buscar o irmão ou a irmã de oração para orar pelos meus problemas, pelas minhas aflições nessa vida, pensando que ela tem mais poder ou ele tem mais poder do que eu para se chegar a Deus. Nós não precisamos fazer isso. A Bíblia diz que é bom que estejamos junto com os irmãos orando, pelos problemas do outro, mas é uns pelos outros. Ninguém é mais poderoso do que o outro. E o poder, quando se fala aqui, não é esse poder corrompido que o homem pensa que ter poder que Deus nos dá é um poder que corrompe, não. O poder de Deus que é colocado em nós é para abençoar vidas, é para tocar no irmão, é para abençoar a nossa própria vida também. É isso que diferencia o Antigo Testamento do Novo Testamento. E como nós nos posicionamos aqui? Nós temos o texto aí de 1 Pedro, só que voltando lá no versículo 5, indo até o versículo 9, fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Esse foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse termo sacerdócio aqui, no capítulo 2, ele aparece duas vezes. Nós vamos ver no versículo 5 que fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Esse sacerdócio santo são aqueles que oferecem sacrifícios espirituais. Já no versículo 9, somos descritos como sacerdócio real, que nós já lemos, que proclamam as virtudes de Deus. Então, temos dois momentos aqui, o sacerdócio santo e o sacerdócio real. Como sacerdócio santo, nós entramos no santuário, nós entramos pelas portas do céu, pela fé, com o propósito de adorar. Nós entramos aqui nessa porta da nossa igreja e a gente, em comunidade, nós oferecemos louvores e adoração ao nosso Deus. E como sacerdócio real, nós saímos ao mundo para testemunhar o propósito de Cristo ter vindo aqui. Como sacerdócio real, nós saímos para evangelizar. E essa diferença entre esses dois sacerdócios, ele é visto aqui quando Paulo e Silas estavam em Filipos, na sua segunda viagem missionária. Paulo e Silas haviam saído para poder passar na Ásia Menor, nas igrejas que eles haviam plantado. E em Filipo, eles têm uma situação muito
importante quando eles são presos, eles são açoitados e eles são colocados no cárcere. E ali, irmãos, acontece algo que é incrível. Se eu tivesse sido açoitado, tivesse levado algumas chibatadas nas minhas costas, eu iria chegar no presídio, ou seja, lá onde me colocassem, no calabouço, e eu ia ficar lá todo encolhido. Talvez em posição fetal, chorando de dor, né? Porque só quem levou uma chibatada sabe que realmente aquilo não é brincadeira. Não é um tapa da mãe, né? Não é uma chinelada com chinelo havaiana, não é uma varada com uma vara de laranjeira, não é nada disso. É uma chibatada que rasga a sua pele. E muito provavelmente eu estaria ali, chorando e orando a Deus, pedindo por misericórdia. E sabe o que esses dois homens estavam fazendo? Eles estavam cantando louvores a Deus. E aí acontece algo incrível. Um terremoto vem, as portas se abrem e todos ficam no seu mesmo lugar. E o carcereiro fica desesperado, ele fala, caramba, agora se fugir um desse, eu vou ser sentenciado à pena de morte. E aí Paulo olha para ele e fala, olha, fica tranquilo, ninguém fugiu, estão todos aqui, fique tranquilo. E aquele homem olha para Paulo, e eu acredito que aquele testemunho de Paulo, que já vinha sendo executado na frente de todos, falou muito forte ao coração dele. Como sacerdotes santos, eles cantaram louvores a Deus à meia-noite. Em Atos, no capítulo 16, versículo 25, nos mostra isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Como sacerdotes reais, pregaram o evangelho ao carcereiro. Em Atos, no capítulo 16, versículo 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E foram salvos, irmãos, porque essa promessa era para esse carcereiro e se cumpriu. A família dele creu e foi batizada. Os sacrifícios espirituais oferecidos pelos sacerdotes no Novo Testamento são o seguinte: a apresentação do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em um ato de adoração espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos fala isso. O sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, que está em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15. O sacrifício da prática do bem. Não negligencieis a prática do bem, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus, capítulo 13, versículo 16. O sacrifício dos bens. Não negligencieis a mútua cooperação. Esse sacrifício também é agradável ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 16. E o sacrifício do serviço. Paulo fala de seu ministério aos gentios como oferta sacerdotal, que está lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 16. E esses sacrifícios são agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo e são uma forma de servir tanto a Deus quanto ao próximo. E eu vou abrir um parênteses: esse sacrifício é algo que vem do coração, não é mais a situação de você sacrificar um animal, de você esgorjá-lo, de você espargir o sangue dele em algum lugar. Não é mais isso, não é essa a situação. Esse sacrifício é um sacrifício da sua própria vida. Porque quando você vem aqui de manhã, no sábado de manhã, você está oferecendo um sacrifício a Deus. Você poderia estar em casa, dormindo até 10 horas da manhã, e eu sinceramente acho que isso é horrível, mas tem gente que gosta, né? Dormir até 10, 11 horas. Uma vez eu tentei fazer isso, mas eu me senti tão mal o dia inteiro que eu nunca mais fiz esse negócio de querer dormir até tarde. Porque para mim foi ruim, né? Tem gente que de repente se recupera com isso. Mas o fato de você estar aqui é um sacrifício de louvor, de adoração. Nós nos sacrificamos por Deus, mas o nosso sacrifício não chega nem aos pés do que Cristo fez por nós, do que Cristo fez por cada um de nós. O simples fato de Cristo ter descido aqui na terra, ter vindo estar conosco, já é um sacrifício imenso. Um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que não tolera o pecado. Ele se fez pecado por nós e ele esteve no nosso meio. Esse foi o maior sacrifício.
que nós poderíamos ver. E apenas por intermédio de Jesus Cristo, nosso mediador, nós podemos nos aproximar de Deus. E somente Cristo pode tornar essas ofertas agradáveis a Deus. Pelo sangue do Cordeiro é que nós temos esse total acesso a Deus. É claro que nenhum sacrifício ou holocausto sem amor será aceito a Deus. Porque vir aqui é um sacrifício, entre aspas, né, irmãos? Entre aspas. Sacrifício no sentido de você oferecer algo a Deus. De você dar a Ele algo que vai te custar. Não algo que não te custa. Se eu pego aquilo que está me sobrando e eu dou para Deus, dá para Deus, né, que já é dele, eu devolvo para Deus, que sacrifício foi esse? Agora, se eu pego algo que está realmente ali me fazendo falta e eu entrego para Deus, apresento para Deus, é um sacrifício de louvor e adoração. E Deus vai tocar no seu coração para que você ofereça esses sacrifícios a Ele. Abel ofereceu o seu melhor para Deus. Por isso Caim, lembra de Caim? Começo da história? O garoto rebelde? Ele tirou a vida do irmão porque ele queria oferecer apenas o resto para Deus. Ele saiu catando lá o que tinha e apresentou para Deus. Como se Deus precisasse de algo que não vale nada para nós. Nem aquilo que vale, ele quer ver a nossa motivação. Ele quer ver se nós realmente amamos a Ele ou se nós apenas obedecemos a Ele por medo, por pressão. Deus quer que nós nos coloquemos diante dEle com os nossos sacrifícios de forma voluntária e amorosa, assim como Ele fez por nós. Ele poderia ter continuado no céu e falado, não, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu não vou lá de jeito nenhum morrer por essas criaturas. Mas Ele veio e morreu. Então nós também devemos oferecer sacrifícios por amor, não por interesse. Eu, quando era garoto, eu ia na casa de um colega que ele tinha todos os jogos que existia da estrela. Existia o Gênio, né, que você jogava lá. Existia outros jogos, né, que eram bem legais. E eu só ia por causa disso, né, irmãos? Que pecado terrível. Não era crente ainda não, viu? O interesse não era na amizade do garoto, era nos brinquedos que ele tinha. E ele tinha os brinquedos de última geração da Estrela, da década de 80. Era só Estrela e talvez uma outra empresa que tivesse ali, né? Mas nós não podemos chegar diante de Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós devemos chegar porque Ele nos amou e porque nos sentimos chamados por Ele, aos pés da cruz. É inevitável, irmão, estarmos diante de Deus, diante de tudo que Ele tem feito por nós. O amor dEle nos chama para perto dEle. É inevitável isso, não tem como a gente evitar estar perto de Deus. É o pecado que faz a separação entre Deus e o homem. Mas como sacerdotes, nós temos livre acesso a Deus. E em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, Jesus diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vi chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E essa é uma citação que está lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 6. O profeta, ele falava sobre gratidão. E é isso que nos aproxima de Deus, a gratidão. Sermos gratos por tudo que Ele tem feito, pela salvação, pelos irmãos que aqui estão, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai, pelo sol que está agora despontando lá fora, por tudo. Pelas forças que Ele nos dá para que nós possamos sair e mesmo com sacrifício, termos o nosso alimento por causa do pecado, porque antes era mais fácil, agora a coisa ficou um pouco mais trabalhosa, mas mesmo assim Deus nos abençoa. Sermos gratos pela nossa família, pela nossa esposa, pelo nosso marido, no caso das mulheres, pelos nossos filhos. Sermos gratos porque podemos ser sacerdotes, porque podemos falar de Jesus para os outros como sacerdotes. Sermos gratos porque temos liberdade religiosa no Brasil, entre aspas e muitas aspas. Ou mesmo que não tivéssemos, se fôssemos perseguidos, sermos gratos
porque estamos sofrendo no sacrifício de Cristo. Nós somos coparticipantes no sofrimento de Cristo. Essa gratidão é que nos leva a oferecermos sacrifícios a Deus que realmente chegam ao seu trono sagrado. Lembra lá do versículo 10 de 1 Pedro, no capítulo 2? Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós não tínhamos nada, irmãos. Agora nós temos tudo. E nós temos tudo não para reter conosco, não para que eu fique em minha casa o dia inteiro com os pés sobre a poltrona, não que isso não seja bom, mas tem o seu momento. Não que eu fique maratonando Netflix o tempo inteiro e jamais, em nenhum momento, eu tenha a força que vem de Deus para falar de Jesus para alguém. Então nós éramos pessoas que estavam longe de Deus e pela sua misericórdia nós nos achegamos a Ele pelo sangue do Cordeiro. Nós oferecemos sacrifício de maneira aceitável a Deus quando formos gratos pela misericórdia de Deus em nossas vidas. E concluindo, irmãos, tudo isso que vimos nessa manhã quer dizer que todo o sistema de sacrifício e sacerdócio do Antigo Testamento foi suplantado e foi descartado. Ninguém mais precisa vir aqui trazer uma pombinha ou trazer uma ovelha para ser sacrificada, para que o seu pecado seja perdoado diante de Deus. Ninguém aqui precisa mais de um sacerdote que vai servir como intermediário entre você e Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, pelo sacrifício único de Jesus Cristo, descrito como Cristo, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Um novo sacerdócio teve início, o de todos os crentes, o sacerdócio universal dos crentes. Nós não oferecemos sacrifícios pelo pecado. Nós oferecemos aquilo que Deus deu para que nós pudéssemos oferecer a Ele. Nós não estamos aqui mais assistindo o culto. Isso é algo que desde a minha juventude, eu entendi na minha vida. Eu não venho aqui assistir um culto. Eu não venho aqui assistir o Lucas tocando violão, o Lucas na bateria, são tantos Lucas, né? Ou as irmãs no louvor. Eu não venho aqui para isso, eu venho para louvar junto. Esse assistir não é assistir de ver, é assistir de dar assistência, de participar, de estar junto. Então, quando eu estou aí e o grupo de louvor está aqui, eu estou junto com eles. Eu não estou assistindo eles tocando. Eu estou louvando junto. Quando eu escuto alguém vindo aqui na frente cantar um louvor, fazer qualquer coisa, eu não estou julgando a pessoa se ela toca bem, se ela não toca bem, se ela canta bem, se ela não canta bem. Eu estou louvando junto. Isso é igreja, irmão. Nós estamos juntos. Eu não vim aqui para que o pastor possa pegar os meus pecados e colocar diante de Deus e assim eu ser perdoado. Não estou aqui para isso. Eu estou para, junto com Ele, poder oferecer esses sacrifícios de louvor, de adoração, de oração pelos irmãos. Eu estou com um péssimo hábito de acordar 3 horas da manhã. E aí o que eu faço? Abro o zoião, né? Fico olhando para o teto e oro. E alguns irmãos aqui têm feito parte desse meu momento de oração. A Cris está indo ali. Da Bíblia, né? Que abre uma Bíblia assim, fica olhando. Senão volta a dormir. Então nós não assistimos mais aos cultos. Nós participamos dele. Com sacrifícios de louvor e de ação de graças a Deus e de oração, de intercessão em favor aos outros. O templo agora, lembra do templo que eu falei? O templo que era móvel? Agora somos nós. Cristo tabernaculou em nós. Ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós, os seguidores de Cristo, nós saímos de sujeitos passivos para nos tornar sujeitos ativos na obra de Deus.
nós éramos espectadores. Lembra que eu falei sobre assistir? E agora nós somos coparticipantes do Evangelho, pregando, servindo, vivendo o Evangelho, discipulando uns aos outros e intercedendo por outras pessoas. Pois é isto que realmente somos. Somos sacerdotes que servem a Deus e servem ao seu próximo enquanto aqui estivermos. Então agora você, se não sabia, eu acredito que a maioria que sabia, já sabe. Você é um sacerdote. Você tem livre acesso ao Pai. Você pode pegar alguém e você não vai mais oferecer os pecados dele para que seja perdoado. Você vai oferecer a vida dele, para que em algum momento você possa ser instrumento de Deus para falar as maravilhas dele e o Espírito Santo tocar nessa vida e essa vida vir a se converter. Você, eu, somos sacerdotes de Deus nesta terra. Quer coisa mais importante do que isso, irmãos? Então, quando o diabo chegar para você e falar assim, você não vale nada, você fala assim, apartai-vos de mim, porque eu sou sacerdote, eu sou pedra viva, agora eu faço parte do templo, eu sou colocado no templo para adorar a Deus. Você é importante para Deus, mas não porque você seja o docinho de coco de Deus e que ele não possa viver sem você. Você é importante porque através de você muitas outras vidas serão tocadas. Muitas outras vidas virão diante de Deus para poder oferecer eles o seu próprio pecado e pedir perdão por esses pecados e serem perdoados. Entendemos, irmãos? Então, quando eu falei aqui sobre sacerdócio, alguns podem ter pensado, mas o que isso vai ser importante na minha vida? Onde eu posso aplicar isso na minha vida? Eu sou sacerdote, e aí? E aí, que você pode fazer tudo isso que eu disse. A aplicação na vida é isso. É louvar, é adorar, é comungar, é estar junto, é fazer parte. Isso é ser cristão. E mesmo que você seja afastado do convívio, da comunidade, por algum motivo alheio à sua vontade, aonde quer que você esteja, você é uma pedra viva, você é um sacerdote. Você está ali para falar de Deus, para mostrar Deus, para viver o que Deus tem para a sua vida, para que as outras pessoas possam se converter e possam também se tornar sacerdotes diante dele. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para que nós possamos orar, encerrando esse momento. Nós entramos como sacerdotes, oferecemos a Deus os nossos sacrifícios e agora nós vamos sair por aquela porta para oferecer outro tipo de sacrifício. Um sacrifício que mostra Cristo na sua vida para as pessoas que tiverem convívio contigo. Você está disposto a isso? Eu estou. Porque nós podemos negligenciar esse chamado. Nós podemos nos esconder em casa. Nós podemos não falar. Mas eu tenho certeza que se você realmente é sacerdote, você será impulsionado pelo Espírito para exercer esse sacerdócio aonde quer que você esteja. Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, como foi dito aqui. O Senhor cuida de nós. Na sombra das suas asas, o Senhor cuida de cada um aqui, Pai. Obrigado porque esse cuidado nos possibilitou sermos sacerdotes e oferecermos sacrifícios vivos de louvor ao Teu nome. Que nós possamos ser sacerdotes nas nossas escolas, no nosso trabalho, no nosso convívio social com as pessoas, que jamais deixemos de lado aquilo para o qual nós fomos chamados, Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Irmãos, então estamos encerrados. Dê um abraço no seu irmão e até a noite, se Deus quiser.